Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Parashá 37. Shelach Lecha. Envia por ti. Segundo Shabat 15 de Sivan de 5776, em Israel. No Brasil, terça-feira, 21/6/16. Brasil, BR, PE, estado de Pernambuco, meus amados Arrim. Estado de Pernambuco. Torá Parashá, Sefer Bamidbar, 13:1 a 15:41. Haftará, Sefer Yahushua, 2:1 a 24. Brit Hadashah, Sefer Ivrim, livro de Hebreus, 3:1 a 19. Repetindo, o segundo Shabat, 15 de Sivan, de 5776, em Israel. No Brasil, PE, estado de Pernambuco, terça-feira, 21/6/16, pelo calendário lunisolar de Elohim. Amém? Aleluia! Baruch Haba, Baruch Hashem, o Kavod, o Rodu, o Tiferet, Parashá 37, Shelach Lecha, envia por ti, meus amados Arrim. Se não leiamos, observamos aqui, 12 homens são enviados para espiar a Eretz Canaã. Aqui fala também sobre Rúshua, né, chamado no meio ocidental Rocheia, né, Benum, mas na realidade é o Rúshua Benum, né, que faz parte destes 12 homens. E aqui tem o relatório dos espias recebidos com incredulidade, né? A concordância, Deuteronômios 1, 26 a 33, né? Sefer Devarim, livro de Deuteronômios 1, 26 a 33. Moshe intercede pelo povo, né? O castigo dado por Elohim o povo derrotado em Orma, Torote a respeito de ofertas, né? O Torote a respeito dos corbaninos, o corbanote, ofertas, os sacrifícios pelos pecados, por ignorância, né? Vemos aqui a concordância em Levítico 4, 13 a 21. E o povo, quando é derrotado em Orma, a concordância é Devarim, Deuteronômios 1, 41 a 46. Castigo pela violação do Shabat. Vamos dar um destaque daqui a pouco, né? A Torá acerca das borlas das vestes, né? Concordância, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 22, 12, né? E vamos aos destaques, né? Vamos aos destaques. Em primeiro lugar, que desta geração só Rúshua e Caleb. Futuramente Moshe o chamou colocou um Yud na frente do Rúshua e ficou Yahushua, né? Meus amados Arrim, muitos não sabem, né? Mas o nome de Josué no idioma de língua portuguesa,
no idioma de língua hebraica, era Rushua, e depois Moshe, né, acrescentou um Yud ao nome de Rushua e ficou Yahushua. Uma vez que Rushua começa com o rei, o Yud, que é o Y, tem som de I, quando é precedido do rei não se pronuncia I, e sim Iá, né? É um exemplo disso, aleluia, né? Louvado seja Iá, é a abreviação de Yahweh, né? E o próprio nome do Eterno, né? Se não ficaria Ihu. Aí, como o Yud, quando é precedido do rei, se pronuncia Iá e não I, então fica Yahweh, né? E no próprio caso do Yahushua HaMashiach, né? O Ben Elohim, o filho de Elohim, né? Não se pronuncia Yahushua, e sim Yahushua. Amém? Tá ligado em o nome do Ben Elohim Yahushua. Então vamos aos destaques, né? O destaque dos gafanhotos, né? Aí tem aqui a sedição do povo, né? E lá nós vimos os Nefilim, os Binei Anak, né? Os filhos de Anak, né? Os Anakim, né? Que vieram dos Nefilim. Nós éramos a nossa própria vista como gafanhotos, e assim nós éramos à vista deles. Significa que, segundo os espias, né, os inimigos eram tão grandes, né, que nós, israelenses, parecíamos insetos, né, gafanhotos, né? O gafanhoto é um inseto, né? Moshe intercede pelo povo, né? Nós lemos agora, foi o Sefer Bamidbar, livro de Números 13, 33. Agora vamos ler o Sefer Bamidbar, livro de Números 13, 14, 13 e 14. Versos 13 e 14. Do capítulo 13, né? Moshe intercede pelo povo. Vamos dar esse destaque aqui. E Moshe disse a Yahweh: então os Mitzraim, os egípcios, né, ouvirão isto, pois tu fizeste subir este povo com teu poder, né, com tua Gevorá, dentre eles, e eles falarão isto aos habitantes desta ilha, porque eles ouviram que tu, Yahweh, estás no meio deste povo, e que tu, Yahweh, és visto face a face, e que tua nuvem paira sobre eles, e que tu vais adiante deles de dia em um pilar de uma nuvem, e em um pilar de fogo à noite, na laila, na noite, né? Vamos dar outro destaque aqui ao Sefer Bamidbar, livro de Números 15, 20 e 21. Vós oferecereis um bolo da primícia de vossa massa para uma oferta de terumá, como vós fazeis o terumá, que se oferece da eira, assim vós o apacentareis. Das primícias de vossa massa, vós dareis a Yahweh uma oferta de terumá em vossas gerações, né? Sefer Bamidbar, livro de Números 15, 20 e 21. Sefer Bamidbar, livro de Números 15, 25 e 26. Esses foram os sacrifícios pelos pecados por ignorância, e agora vamos ao correndo fará Queporá por toda a congregação dos Bnei Israel, e isto ser-vos-á perdoado, quando aquilo for ignorância, e eles trarão uma oferta, um sacrifício feito por meio do fogo a Yahweh, e sua oferta pelo pecado diante de Yahweh, por sua ignorância.
e será perdoada toda a congregação dos Bnei Israel, e ao Ger, né, ao estrangeiro, ao Goi, que estadia entre eles, vendo que todo o povo estava em ignorância. Vamos dar mais um destaque aqui a Sefer Bamidbar, livro de Números 15, 30, 31 e 32. Se não leiamos, meus amados meus amados irmãos. Mas a Nefesh, mas a alma que fizer algo provocador, se nasceu na Eretz, né, ou é um Ger, um Goi, e mesmo reprova em Arro, e sendo assim, serão eliminados dentre o seu povo, né? Esse aqui é o castigo da violação do Shabat, porque eles menosprezaram a palavra de Arro e quebraram o seu mandamento, a sua mitzvah. Assim sendo, serão eliminados totalmente sua iniquidade, né? Será sobre eles. E quando os Bnei Israel estavam no deserto, eles acharam um homem que ajuntava varas no Yom Shabat, né? No Yom Shabat, no dia de sábado. E versos 33 em diante. E aqueles que o acharam ajuntando varas o trouxeram a Moshe e a Aharon e a toda a congregação, e eles o puseram sob a guarda, porque não fora declarado o que deveria ser feito a ele. E Arro disse a Moshe, dizendo: o homem certamente será posto à morte. A congregação inteira o apedrejará com pedras fora do acampamento. E toda a congregação o levou para fora do acampamento e o apedrejou com pedras, e ele morreu, como Arro ordenou a Moshe. E Arro falou a Moshe, dizendo: fala aos Bnei Israel e conta-lhes que eles hão de fazer tzitzit nas asas de suas vestes ao longo de suas gerações, né? E que eles ponham sobre o tzitzit das asas um cordão de terreleto. E ele será para vós um tzitzit, para que vós possais olhar sobre ele e lembrar de todos os mitzvot, né, de Iarro, e cumpri-los, e que vós não sereis segundo o vosso próprio leve e vossos próprios olhos, com que vós seguis adulterando, para que vós possais lembrar e cumprir todos os meus mitzvot, né, e ser kadosh a vosso Elohim. Eu sou Iarro, vosso Elohim, que vos tirou da Eretz Mitzraim, para ser vosso Elohim. Eu sou Iarro, vosso Elohim, né? Então aqui a Torá, né, acerca das bolas das vestes, né? Nós queremos aqui dar uma observação sobre a quebra do Shabat, né? Que o cidadão israelense será cortado do povo, né? E que, além de tudo, foi posto à morte, condenado pelo próprio Arro. Então nós vemos aqui, meus amados Ahim, meus amados irmãos, a importância do Shabat, e principalmente do Shabat lunar, né? O Shabat Elohim, o Shabat de Elohim, não só o Shabat solar, né? Ou do calendário solar, ou do calendário lunar, como é o nosso calendário gregoriano, né? Do Papa Gregório, e também o calendário rabínico de Israel, só lunar. Elohim deixou em suas referências e concordâncias escriturais o Shabat de acordo com o calendário lunisolar. Não só devemos nos basear pela lua, e sim pelo sol, não só pelo sol, e sim também pela lua, meus amados Ahim. E o que passa disto é de procedência maligna. Amém? Vamos aqui a Haftarah. Vamos a Haftarah. Sefer Yahushua, né? Livro de Josué, 2, de 1 a 24, né? Os espias são enviados a Jericó, né? E Rahav, né? Fala também sobre Raab, né? Que é Rahav, né?
E também aqui sobre a questão dos vaus, vamos ver já já, não é? Vamos saltar agora para a Brit Hadashah, não é? Vamos lá. Sefer Ivrim 3, de 1 a 19, né? Nós vemos aqui o perigo da incredulidade pela desobediência, né? O Mashiach é superior a Moshe. Em resumo, devemos ser judeus crentes e não descrentes, meus amados irmãos. Né? No Ben Elohim, no Filho de Elohim, Yahushua HaMashiach, né? O Messias de Yahushua, né? O Messias de Israel, portanto, nosso Messias, né? Amém? Amém. Não é? E aqui vemos a entrada no descanso de Elohim, né? Pela Emuná. Deixa eu me ver aqui. Olha, se não leiamos, né? Sefer Ivrim, livro de Hebreus 13, do 1 ao 19. Portanto, Kadosh Ahim, né? Sagrados irmãos israelenses, né? Participantes do chamado celestial, considerai o Shaliach e Kohen Hagadol da nossa confissão, o Mashiach e Yahushua, ao qual foi fiel aquele que o designou, como também Moshe foi fiel em toda a sua beite. Pois quanto a este homem lhe foi atribuído ser digno de tanto maior diferente do que Moshe, vendo que aquele que constituiu a beite tem mais honra do que a beite. Pois toda a beite é construída por algum homem, mas aquele que construiu todas as coisas é Elohim. E Moshe verdadeiramente era fiel em toda a sua beite, como um eved, um servo, um escravo, né? Para testemunho, escravo de Elohim, para testemunho daquelas coisas que haviam de ser faladas mais tarde. Mas o Mashiach, como é um filho, um ben, sobre sua própria beite, cuja beite somos nós, e nos revestimos a confiança, né, da tikvá, a esperança e a felicidade da nossa tikvá, firmemente até o fim. Por conseguinte, como o Ruach HaKodesh diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureça vossos levavotes, vossos corações, como na rebelião no dia, no Yom, né, da tentação no deserto, quando vossos avós, vossos pais me tentaram, me pondo à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Então eu fiquei aflito, né, com esta geração, e disse, estes sempre seguem obstinados em seus levavotes, em seus corações, né, e não conheceram meus halahot, meus caminhos, né, meus preceitos, e assim eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ouvi todos os irmãos israelenses, para que não haja alguém dentre vós um maléfico coração de descrença, e se apartar do Elohim Haim, do Elohim vivo, meus amados Ahim. Mas exortai-vos entre si, uns aos outros, diariamente, ao tempo em que é chamado hoje, a fim de que nenhum de vós se torne endurecido pela falsidade do pecado, porque nós fomos feitos participantes do Mashiach. Se porventura retivermos
desde o princípio, nossa firme confiança, né, nossa firme tiquivara ou esperança até o fim. Enquanto é dito hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos leva-vote, vossos corações, como na rebelião. Pois alguns, quando ouviram, se rebelaram, não foram os que saíram de Mitzraim, do Egito, com Moshe, embora não tenham sido todos dentre eles, mas com quem ele se afligiu durante 40 anos, não foi com os que haviam pecado, cujos corpos tombaram no deserto, e dirigido a quem ele jurou que não entrariam no seu descanso, senão aqueles que não creram. Então vemos que eles não puderam entrar por causa da descrença. Então, não adianta sermos Yahudim, gregos ou gentios. Nós temos que ser Yahudim, judeus crentes em Mashiach, nosso Salvador, nosso Libertador. Amém? Nós temos que segui-lo com garra, com força, com emuná, com fé e com toda a disposição da nossa nefesh, da nossa alma, meus amados Ahim, pois sem ele, sem Yahushua, não temos salvação. Ele é o grande foco, não é? E a Ruhana falou, né, que Elohim enviou o seu único filho, né, para que pudéssemos ser salvos por ele. E Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Avi Hakadosh senão pelo Elohim Haim, que esteve aqui pessoalmente. E, Emmanuel, nós temos que crer, que acreditar que o amor de Elohim é tão grande por nós, que ele veio aqui pessoalmente para nos salvar, meus amados Ahim, meus amados irmãos, porque não adianta sermos gregos, troianos, Yahudim, judeus, se não crermos em Mashiach, se não crermos na sua Elohut Gadol, não é? Ele não é inferior ao Pai, pois ele é o próprio Pai, ele é o próprio Avi Hakadosh, e quando a gente não acredita, não crê na sua Elohut Gadol, na sua grande divindade, né? Nós comprometemos a nossa salvação, a nossa libertação. Por quê? Porque nós estamos duvidando que Elohim tem um amor tão grande, uma raiva tão grande por nós, que nos enviou, né, a si próprio. Ele veio aqui pessoalmente, o próprio Melé, para nos salvar, né? Meus amados Ahim, minhas amadas Arrote, minhas Haverim, minhas irmãs, não é? Então nós temos que crer em Mashiach, né? Crer é acreditar e seguir os seus passos, não é? Amém? Vamos fazer uma tefilah, né? Uma oração. Todavia, eu quero ressalvar que eu falei anterior aqui na questão do Val, né? O Val de Jaboque.